Olá, amigos. Estamos aqui novamente neste canal para falarmos sobre o Evangelho de Jesus. E o nosso tema de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, Mensagens de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos ilumine, proteja. Vamos abrir a nossa mente, os nossos corações, para receber essas palavras vindas da espiritualidade. E o tema é evitando a tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. São palavras de Jesus, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 38. Emmanuel começa então. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas acima de tudo comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Bom, primeiramente vamos entender o que Jesus quis dizer com vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Muitas vezes nós fomos ensinados a pensar que a tentação vem sempre de fora. Seria influenciações externas que nós sofremos e que nos induzem ao erro. Mas esse pensamento é equivocado. O que é entrar em tentação? Jesus não diz expressamente com essas palavras que a tentação vem de fora. Ele diz, não entre em tentação. Então, não entrar significa não vá, não pratique o erro. Por quê? Porque somos nós, com as nossas atitudes, que damos vazão aos nossos instintos inferiores, no sentido de cair na tentação. Então vamos lá. Nós imaginamos sempre que essa tentação, que essa provocação vem de fora. Só que se nós entendermos que tudo aquilo que nos tenta, né? O que é a tentação? Eu adoro chocolate, mas eu não posso comer, estou de dieta. E a tentação seria o quê? Eu não posso ver chocolate, eu não posso, ninguém pode me oferecer. Mas ao contrário, o desejo insaciável está dentro de nós. Então, essa tentação é interna, nunca é externa. Até o Haroldo Dutra Dias conta numa das suas palestras uma situação seguinte, sobre a tentação. Ofereça uma cesta, ponha à frente de um cavalo uma cesta de diamantes. Para ele não vai significar nada, ele não vai se sentir tentado a nada. Agora coloca uma cesta de milho na frente dele, ele vai disparar que nem um louco tentando alcançar aquela cesta de milho. Então, para nós entendermos que muitas vezes o que é tentação para o outro não é para mim. Ora, eu não sou alcoólatra, eu não bebo, eu não gosto de bebida alcoólica. Então, o álcool, a bebida alcoólica, para mim, não é uma tentação. Mas, para quem é viciado, é uma tentação. Então, a questão não é externa, a questão é interna. Tanto é que tem uma passagem de Tiago, na carta de Tiago, ele fala, cuidado com as concupiscências internas. Né? O que é isso? O desejo interno avassalador, aquilo fora de controle. Porque o que é a concupiscência? É o desejo por coisas materiais, pelos prazeres, inclusive sensuais e sexuais, além do normal. Tanto que nós temos os nossos instintos e eles guiam, e eles são importantes para a nossa sobrevivência, para nos guiar.
Só que o instinto, ele é sempre na medida certa. O que extrapola, o que é o vício? O vício é o exagero, né? Beber é proibido? Não. Mas exagerar, sim. O exagero que é condenável. Tudo que extrapola o equilíbrio. Tudo que a gente sai do equilíbrio é prejudicial. E Emmanuel aqui, quando a gente entende que a tentação não vem de fora, mas ela é interna, esse vigiar não é vigiar o coleguinha, não é vigiar o vizinho, o parente, aquela pessoa que nós consideramos má, não é vigiar o outro, mas é simplesmente nos vigiar. Vigiar esses instintos para que eles estejam sempre em equilíbrio. Há um instinto de comer demais, o instinto não, o desejo de comer demais além do necessário, o desejo sexual além do necessário, aquilo que se torna vício, os comentários maldosos, aquele desejo de prejudicar o outro e de diminuir o outro, e isso seria a concupiscência, tudo que extrapola o equilíbrio. E tudo isso está dentro de nós. Então, esse vigiar para não entrardes em tentação, vigia para que você não entre na tentação. Então, a tentação não é externa, ela é interna. E somos nós que entramos nessa onda vibratória desequilibrada. Porque na nossa situação da vida diária, nós estamos sempre interagindo com pessoas e situações que muitas vezes exigem de nós o equilíbrio. Então, nós estamos entrando em faixas de vibração diferente. No trabalho chega alguém muito nervoso, o chefe fica nervoso, o colega está com problema e desconta na gente. Chega em casa, daí a gente vem carrega essa vibração, esse problema que não é nosso. Chega em casa, descarrega nos familiares o nosso desejo de que todas as nossas vontades sejam satisfeitas, e quando elas não são, nós nos desequilibramos. Então, nós na vida diária somos confrontados por situações que exigem de nós o equilíbrio, essa vigilância. E a oração também, Emmanuel coloca muito bem aqui, ela não necessariamente nos induz a uma inércia. Por quê? Porque o ato de orar significa a ligação com o divino. Mas essa ligação não é somente nas palavras e pensamentos no momento que nós estamos nos conectando. Todas as nossas atitudes no bem também nos conectam ao divino. Então, todas as vezes que nós fazemos a vontade, vamos dizer assim, a vontade do Pai, nós estamos nos conectando ao divino. Então, nós estamos em comunhão. Emmanuel fala aqui em comungar com o divino. O que é essa comunhão? Sintonia, mesmo pensamento. Então, nós mergulhamos no pensamento divino para que as nossas atitudes sejam de acordo com o que o fluxo natural da vida pede, que é sempre o bem. O mal é a ausência do bem. Então, se nós estamos comungando com o divino, nós estamos sempre em sintonia e estamos em oração. A oração não é só quando nós proferimos as palavras e nos dirigimos ao divino. Não, a oração também é essa comunhão constante. Então, vigiar as nossas orações, as nossas ações e os nossos pensamentos, quando nós entramos em conflito, quando nós entramos em contato com essas vibrações, com esse magnetismo das outras pessoas, com essas situações que muitas vezes tendem a mexer com o nosso ego, com o nosso orgulho, e vem a tentação do desequilíbrio, né? Então, aqueles momentos em que, fulano me disse uma coisa, parou aqui, eu engoli em seco para não falar. Ainda bem, não é não falar, mas não ser violento,
Nós podemos sim nos expressar, desde que não seja para machucar o outro e nem de forma violenta. Então, todas as vezes que nós entramos nessa tentação, é a tentação da maledicência, é a tentação de nos deixar levar pelos excessos em todos os sentidos na nossa vida. Então, somos nós que entramos. Até é equivocado imaginar que há sempre obsessores ou espíritos inferiores a nos tentar. Essa imagem vem lá do catolicismo, em que os demônios, né, tentavam os seres humanos. Não é nada disso. Mesmo nas questões obsessivas, o problema é sempre de sintonia. Então, onde está o nosso pensamento, as nossas atitudes, as nossas vibrações? Com quem nós estamos sintonizando? É a mesma coisa que a gente diz, né, para os filhos. Cuidado com quem você anda. Com quem você está sintonizando? Porque com quem você está sintonizando, você vai arcar com as consequências daquelas atitudes. Então, é a mesma coisa com relação às companhias espirituais. Com quem nós estamos sintonizando? Como saber o que eu estou fazendo e o que eu estou pensando? A minha sintonia vem da atração magnética do meu pensamento, da minha vibração, das minhas atitudes, dos meus sentimentos. Por isso que Jesus fala em vigilância constante e interna. O problema é sempre interior. O mundo externo, ele é reflexo do nosso mundo interior. Nós sempre pensamos o contrário. Não é verdade? De que eu estou assim por causa das situações que eu enfrentei. Não. Você está assim por causa dos seus sentimentos e de como você enfrentou as situações. As atitudes que nós tivemos para enfrentar certas situações. Então, o exterior, ele reflete o que está no meu interior. Não é? Então, quando nós entendemos que essa tentação ela é interna, de que nós precisamos nos vigiar e não ao outro, nós vamos compreendendo de que o nosso mundo, né, o nosso ambiente, ele reflete realmente o nosso estado emocional. Então, assim como o diamante não é uma tentação para o cavalo, mas, por exemplo, para alguém que é avarento ou muito ligado aos bens materiais, põe uma cesta de diamante na frente dele, ele fica alucinado, fica louco, né? E para outras pessoas não. Então, é a bagagem interna que vai dizer o que me tenta, o que me tira do desequilíbrio, né? O que é a tentação? O que me tira do meu equilíbrio. O que me tira do equilíbrio? Que situação extrapola o meu equilíbrio? Eu perco, entre aspas, eu perco a cabeça. Então são nessas situações que nós devemos mais ainda vigiar o nosso pensamento. E Emmanuel aqui continua dizendo que a vigilância e oração não quer dizer inércia. Né? Então nós estamos diante de uma dificuldade, eu vou orar 24 horas por dia e me ajoelhar e ficar esperando. Não é isso. Né? A oração, ela é importante porque traz para nós um suporte, né, energético. Essa sintonia com o divino através da oração nos liga realmente a vibrações elevadas. E aí a nossa vibração se eleva, né? E nós temos condição de perceber e de receber a ajuda espiritual das entidades mais elevadas. E é nesse sentido que a oração nos dá suporte. Não é que vem nos trazer, por exemplo, as soluções para os nossos problemas. De jeito nenhum, porque a solução está dentro de nós. E nós temos o livre-arbítrio em todas as situações para escolher as nossas atitudes e pensamentos.
Mas a oração é importante porque ela, nos ligando ao divino, ela nos dá suporte e ferramentas para enfrentar as situações da maneira melhor. Então, nós temos equilíbrio. Quando nós estamos no equilíbrio emocional, por mais que a situação seja difícil, nós temos condição de enxergar todos os flancos para tomar as nossas atitudes. E é sempre responsabilidade nossa. Não podemos colocar nos ombros de outras pessoas a responsabilidade pela nossa vida. A nossa vida é o reflexo das nossas atitudes passadas, e o futuro será o resultado das nossas atitudes de hoje. Então, o que nós temos de concreto? O passado já foi, o futuro não chegou. Nós temos de concreto hoje. Então, por mais que eu tenha errado e sido invigilante no passado e tenha que arcar com as consequências dos nossos atos hoje, nós temos o futuro. Nós temos o agora que vai determinar o futuro. Então, o que eu posso fazer agora? Eu errei, fui invigilante, caí, entrei, como diz Marcos, entrei em tentação. Eu me desequilibrei, eu pisei na bola, eu errei. Ok, vou arcar, se eu puder reparar o erro, vou trabalhar para isso. Se eu não puder, o que eu posso fazer para não errar mais? E hoje, o que eu posso fazer? Como é que eu posso entrar em comunhão com o divino hoje? Né? E, novamente dizendo, entrar em comunhão não é inércia, não é sentar e ficar 24 horas em estado de oração. Principalmente as nossas atitudes é que vão estabelecer essa comunhão com o divino. O que é essa comunhão? Comunhão vem da palavra comum, então atitudes comuns, né? O que Jesus faria, aquelas perguntas sempre, né, que a gente pensa, o que Jesus faria nessa situação? Então, como é que eu comungo com o divino na minha vida diária? E interessante, né, ouvindo uma palestra também do Haroldo Dutra Dias, ele colocou algo interessante com essa questão de que na nossa vida diária, nós entramos e recebemos vibrações, nós entramos em conflitos, existem operações magnéticas que muitas vezes nos arrastam. Então, por exemplo, nós vivenciamos um problema no nosso trabalho, alguém chega e despeja uma série de problemas e impropérios e aquela vibração desequilibrada. Muitas vezes o que nós fazemos? Nós abraçamos isso, nós trazemos isso para dentro de nós. Então, muitas vezes, nós levamos conosco ideias, vibrações, pensamentos que não são nossos. Então, o ideal é a oração, realmente, e vigiar. Até pelas influências que existem nas próprias redes sociais. Nós vemos que muitas pessoas vão replicando falas, notícias, mensagens, sem vigiar e sem prestar atenção. Quem me disse isso? Quem está, né, os influenciadores digitais? Quem são? Como é que eu sei se essa notícia é ou não verdade? Então nós vamos muitas vezes replicando pensamentos, palavras, frases, muitas vezes sem nem pensar no que a gente está replicando. Olha a nossa responsabilidade. Então, vamos também vigiar o que nós estamos aceitando, o que nós estamos considerando como verdades, né? Nós temos o nosso raciocínio, o nosso livre-arbítrio, nós precisamos, antes de tudo, pautar as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos pensamentos, sempre em comunhão com o divino.
Então, todas as vezes que a gente vai replicar alguma coisa, ou vai abraçar um pensamento, ou uma fala, ou um conselho, primeiro, isso comunga com o divino? Tá aí pra gente pensar, para que nós não entremos em tentação. Precisamos ser vigilantes, cuidadosos e prudentes no pensamento, nas atitudes e nas ações, nas falas, para que nós sejamos realmente instrumentos do divino e não instrumentos de outras pessoas, não instrumentos, por exemplo, dos interesses materiais dos nossos colegas, né? De outro ser humano. Nós temos o nosso compromisso direto com o divino, com o bem, com aquilo que a gente acha correto, com aquilo que a gente acha prudente, né? Então esse é o nosso compromisso. Então, se nós devemos ser influenciados por alguém, a influência deve vir direto do divino, daquilo que a gente acredita como verdade, das lições que Jesus nos deu e realmente vigiar o que nós estamos transmitindo. Que canal, nós somos um canal, nós estamos transmitindo que tipo de mensagem com as nossas atitudes, falas e pensamentos. Qual é o tipo de mensagem que nós estamos transmitindo? Para a gente refletir e entender que a vigilância é com relação às nossas atitudes e pensamentos. E Emmanuel diz que vibra com a vida que escoa sublime ao redor de ti. É verdade, a vida está escoando. Sempre, a todo instante, nós estamos chegando, né, mais perto do nosso desencarne, né? Isso é verdade, a vida vai escoando rápido. Então Emmanuel nos aconselha que vibremos com a vida. Olha que coisa bonita. Vibra com a vida que escoa, sublime, ao redor de ti. Vibrar com a vida que está passando ao nosso redor. Muitas vezes a gente está desconectado dos nossos familiares, das situações, às vezes tão belas, dos momentos bons que estão passando ao nosso redor, muitas vezes fechado em pensamentos, né, em monoideias, e a vida está passando ao nosso redor. E trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Toda vez que a gente ajuda os outros, a gente está fazendo bem para nós mesmos. Isso é questão de sintonia. Essa é a fórmula mais alta de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então, o trabalho no bem é a forma melhor de estarmos vigiando e orando, para não entrarmos em tentação. Toda vez que nós estamos trabalhando no bem, nós não temos tempo de prestar atenção nas tentações interiores. E a gente vai aprendendo cada vez mais a vibrar com essa vida que está passando ao nosso redor, que é sublime e que é tão bonita. Então, que nós tenhamos uma semana de bastante paz, tranquilidade, vigilância e muita vibração com essa vida presente que Deus nos deu. Que assim seja.